céu cinzento de Curitiba anunciava mais uma tarde de chuva, enquanto Luísa ajeitava seu casaco gasto, segurando firmemente a mochila repleta de projetos para a aula de desenho arquitetônico. Aos 23 anos, ela dividia seu tempo entre o curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná e o trabalho como barista numa cafeteria no centro da cidade. Sua rotina era um constante malabarismo entre estudos, trabalho e a ajuda que dava à mãe doente em casa. Naquela segunda-feira, Luísa havia preparado um sanduíche caprichado com o que restara na geladeira: pão integral, queijo Minas, tomate e um pouco de rúcula do pequeno vaso que mantinha na janela do apartamento. Era um luxo que ela se permitia em meio à correria diária, algo para sustentar o corpo e a mente durante as longas horas de estudo na biblioteca. O caminho para a universidade passava por uma obra que havia começado há algumas semanas. Um antigo casarão histórico estava sendo restaurado, e Luísa sempre diminuía o passo para observar o progresso, seus olhos de futura arquiteta absorvendo cada detalhe da reforma. Foi durante uma dessas observações que ela notou, pela primeira vez, o homem de meia-idade que trabalhava com atenção nos detalhes do reboco de uma parede. Que interessante ver alguém tão meticuloso, pensou ela, notando como ele cuidadosamente preservava os ornamentos originais enquanto renovava a estrutura. A chuva, que era apenas uma ameaça, começou a cair em gotas grossas, forçando Luísa a procurar abrigo sob a marquise de uma loja próxima. Para sua surpresa, o trabalhador também buscou refúgio no mesmo lugar. Parece que vai ser uma daquelas chuvas de lavar calçada, comentou ele com um sorriso cansado, tirando o boné empoeirado. Sim, e eu esqueci meu guarda-chuva hoje, respondeu Luísa, retribuindo o sorriso. Houve um silêncio confortável, enquanto ambos observavam a chuva intensificar-se. O homem tinha mãos calejadas e uma expressão serena, apesar das marcas de cansaço em seu rosto. Algo nele despertou a curiosidade de Luísa. Talvez fosse o modo como seus olhos castanhos pareciam observar a chuva com uma mistura de sabedoria e melancolia. Você trabalha naquela obra do casarão? Perguntou ela, tentando iniciar uma conversa. Sim, estou lá há algumas semanas. Você sempre passa por ali, não é? Já notei que observa a obra. Luísa corou levemente, surpresa por ter sido notada. Estudo arquitetura, então tenho um interesse especial em restaurações como aquela. Arquitetura? Que coincidência interessante, comentou ele, com um brilho diferente no olhar. Me chamo Rafael, a propósito. Luísa, ela respondeu, estendendo a mão, que ele apertou gentilmente. O que Luísa não sabia era que Rafael Mendonça não era apenas um simples trabalhador da construção. Dono da Mendonça Restaurações, uma das maiores empresas de restauração de patrimônios históricos do sul do Brasil, ele havia adotado o hábito de trabalhar incógnito em suas próprias obras para entender melhor as necessidades de seus funcionários e os desafios práticos de cada projeto. À medida que a chuva diminuía, eles continuaram conversando. Rafael escutava com genuíno interesse, enquanto Luísa falava sobre seu fascínio pela arquitetura sustentável e seu sonho de um dia contribuir para a revitalização de áreas históricas abandonadas. Havia uma paixão em suas palavras que ele raramente encontrava em arquitetos formados há anos. Quando finalmente a chuva parou, ambos se despediram com a sensação de que aquele encontro casual havia sido mais significativo do que poderia parecer à primeira vista. Na semana seguinte, o outono curitibano mostrava sua face mais rigorosa. Ventos frios cortavam as ruas da cidade e o céu permanecia coberto por nuvens densas que prometiam mais chuva. Luísa, agasalhada em seu casaco surrado, apressava o passo em direção à universidade, quando notou de relance Rafael sentado sozinho em um pequeno banco improvisado na obra, durante o que parecia ser seu intervalo para almoço. Diferente dos outros trabalhadores que compartilhavam marmitas ou saíam para comer em algum lugar próximo, ele estava apenas com uma garrafa de água. Algo na cena tocou Luísa profundamente. Sem pensar duas vezes, ela mudou seu caminho e aproximou-se da cerca que delimitava a obra. Bom dia, Rafael, chamou ela. Ele ergueu os olhos, surpreso, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Bom dia, Luísa, a caminho da universidade?
Sim, tenho apresentação de projeto hoje, respondeu ela, ajeitando a mochila pesada no ombro. Houve uma pausa e então ela perguntou: Você não trouxe almoço hoje? Rafael hesitou por um momento. Na verdade, ele tinha esquecido sua refeição em casa naquela manhã, após uma reunião estressante por videoconferência com investidores internacionais. Como presidente da empresa, poderia facilmente pedir para alguém trazer algo ou sair para almoçar em qualquer restaurante da cidade, mas isso revelaria sua identidade. Acontece às vezes, respondeu ele com um dar de ombros. Vou comprar algo mais tarde. Luísa mordeu o lábio pensativa. Sem dizer nada, abriu sua mochila e tirou o sanduíche que havia preparado cuidadosamente naquela manhã. Partiu-o em dois e estendeu metade para Rafael através da cerca. Não posso aceitar, disse ele, genuinamente surpreso com o gesto. Por favor, eu insisto. É simples, mas está fresquinho. Fiz hoje de manhã. Rafael olhou para o sanduíche oferecido e depois para o rosto determinado de Luísa. Aquele momento, aparentemente trivial, o tocou de uma maneira que ele não esperava. Acostumado a negociações milionárias e a pessoas que sempre queriam algo em troca, a simplicidade daquele gesto de bondade desinteressada o deixou momentaneamente sem palavras. Obrigado, disse finalmente aceitando o sanduíche. Não me lembro da última vez que alguém compartilhou comida comigo assim. Eles comeram juntos, separados apenas pela cerca da obra, conversando sobre o projeto de restauração. Rafael, sem revelar seu conhecimento profissional, fez perguntas que permitiram a Luísa demonstrar seu entendimento sobre técnicas de restauração. Ela falava com entusiasmo sobre os detalhes arquitetônicos do casarão, apontando elementos que muitos profissionais experientes nem notariam. Você tem um olhar especial para isso, comentou Rafael, genuinamente impressionado. Meu avô era marceneiro e me ensinou a valorizar o trabalho manual e o patrimônio histórico, explicou ela. Ele dizia que cada risco na madeira conta uma história. O intervalo chegou ao fim e Rafael precisava voltar ao trabalho. Antes de se despedirem, ele perguntou: Você passa por aqui todos os dias? De segunda a quinta, respondeu Luísa sorrindo. Nas sextas, tenho estágio no escritório de urbanismo da prefeitura. Talvez possamos almoçar juntos novamente. Da próxima vez eu trago o lanche, sugeriu ele, sentindo-se estranhamente nervoso como se fosse um adolescente convidando alguém para sair pela primeira vez. Seria ótimo, respondeu ela, com um sorriso que iluminou seu rosto, e sem que ela soubesse, iluminou também o dia de Rafael. Enquanto voltava para o trabalho, Rafael refletia sobre como um simples sanduíche compartilhado havia se tornado o momento mais autêntico de sua semana. Ali, vestido como um trabalhador comum, ele não era o empresário bem-sucedido, o milionário que aparecia nas revistas de negócios. Era apenas Rafael, um homem que havia esquecido o almoço e recebido bondade de uma estranha. Luísa, por sua vez, seguiu para a universidade pensando no homem de olhar gentil e mãos calejadas. Havia algo nele que não conseguia definir completamente. Uma mistura de sabedoria e humildade que a intrigava. O que ela não imaginava era que aquele gesto simples estava plantando a semente de algo que transformaria sua vida de maneiras que ainda não podia prever. Nas semanas seguintes, os encontros durante o almoço tornaram-se uma rotina que tanto Luísa quanto Rafael aguardavam com crescente expectativa. Em um banco improvisado à sombra de uma árvore próxima à obra, eles compartilhavam não apenas refeições simples, mas também histórias, sonhos e preocupações. Certa quinta-feira, quando o sol de outono trazia um raro calor para Curitiba, Rafael esperava com 2 copos de café e pão de queijo ainda quente de uma padaria próxima. Como você sabia que hoje eu teria a apresentação de projeto e precisaria da cafeína extra? Perguntou Luísa, aceitando gratamente o café. Você mencionou ontem, lembra? Disse que estava nervosa porque o professor Mendes é rigoroso com os detalhes, respondeu Rafael, satisfeito por ter prestado atenção. Luísa sorriu tocada pelo gesto. Poucas pessoas em sua vida demonstravam esse tipo de atenção aos pequenos detalhes que ela compartilhava. E como foi seu dia até agora? Perguntou ela, mordiscando o pão de queijo. Esse reboco novo está dando trabalho? Rafael olhou para suas mãos, onde pequenas fissuras começavam a aparecer devido ao contato constante com materiais de construção. Como CEO da empresa,
Fazia anos que não trabalhava diretamente com esses materiais, e seu corpo estava sentindo o impacto. Está sendo educativo, respondeu ele com um sorriso enigmático. Mas vale a pena. Há algo especial em ver uma construção ganhar vida com as próprias mãos. O que Rafael não contou foi que naquela manhã havia participado remotamente de uma reunião de diretoria por videochamada, escondido em seu carro estacionado a algumas quadras dali. A Mendonça Restaurações estava prestes a fechar um contrato multimilionário para restaurar um complexo histórico em Salvador, e seus sócios estavam impacientes com sua ausência física nas negociações. Você realmente ama o que faz, não é? Observou Luísa. Seus olhos brilham quando fala sobre restauração, assim como os seus quando fala sobre seus projetos, respondeu ele. Por falar nisso, trouxe aquele livro que mencionei sobre técnicas tradicionais de construção colonial. Ele retirou da mochila um volume antigo, cuidadosamente protegido em um saco plástico. Luísa arregalou os olhos ao reconhecer a raridade que tinha em mãos. Isso é... Nossa, este livro está esgotado há anos. Como você conseguiu? Rafael hesitou. O livro vinha de sua biblioteca pessoal, uma das maiores coleções privadas sobre arquitetura histórica brasileira. Um amigo me emprestou, mentiu, observando o entusiasmo genuíno com que Luísa folheava as páginas amareladas. Em meio à conversa sobre técnicas arquitetônicas, Luísa olhou para o relógio e sobressaltou-se. Preciso ir. A apresentação é em 20 minutos e ainda tenho que imprimir um documento na biblioteca. Vai dar tudo certo, assegurou Rafael. Lembre-se do que conversamos sobre a importância dos detalhes ornamentais do período. O professor Mendes vai gostar disso. Luísa assentiu, respirando fundo para acalmar o nervosismo. Impulsivamente inclinou-se e deu um beijo rápido na bochecha de Rafael. Obrigada pelo café e pela confiança. Enquanto ela se afastava apressadamente, Rafael permaneceu imóvel, a mão tocando levemente o lugar do beijo, uma sensação quente espalhando-se por seu peito. Aos 45 anos, após um casamento fracassado e anos dedicados exclusivamente ao trabalho, Rafael não esperava sentir novamente aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade adolescente por ver alguém no dia seguinte. Voltando ao trabalho, ele se perguntava como e quando deveria contar a verdade a Luísa. A cada dia que passava, a mentira por omissão pesava mais, mas ele temia que, ao revelar sua verdadeira identidade, perderia a autenticidade daqueles momentos preciosos. O escritório no 20º andar do edifício corporativo, no centro financeiro de Curitiba, era o oposto do canteiro de obras. Enquanto na obra Rafael usava roupas simples e sujas de cimento, ali ele vestia um terno impecavelmente cortado. Sua assistente, Mariana, colocou uma xícara de café expresso na sua frente, enquanto ele analisava os últimos relatórios financeiros. O senhor parece cansado hoje, Sr. Mendonça, comentou ela. Esses dias no canteiro estão exigindo muito? Rafael sorriu, recordando-se do almoço com Luísa naquela tarde. Na verdade, Mariana, estou me sentindo mais vivo do que nos últimos anos. A verdade era que essa dupla vida estava começando a mostrar seus desafios. Durante as manhãs, Rafael trabalhava na obra, reservando as tardes para reuniões e decisões executivas na empresa. As noites eram dedicadas a estudar as plantas e planejar as próximas etapas da restauração, tanto como patrão quanto como operário. O cansaço físico era real, mas havia algo revigorante nessa nova rotina. Tenho uma videoconferência com os investidores italianos em 15 minutos, lembrou Mariana. E depois o senhor tem aquele coquetel de networking no Instituto de Arquitetura. O coquetel. Rafael tinha esquecido completamente. Era um evento importante onde arquitetos, construtores e estudantes promissores se reuniriam para discutir tendências e oportunidades. Como patrocinador principal, sua presença era indispensável. Naquela mesma tarde, Luísa recebia uma notícia inesperada. Sua professora de projetos urbanos a tinha indicado para representar a universidade no coquetel do Instituto de Arquitetura. Era uma oportunidade rara para estudantes, uma chance de conhecer profissionais estabelecidos e, quem sabe, conseguir um estágio melhor. Você merece essa oportunidade, Luísa, disse a professora Helena. Seu projeto de revitalização do centro histórico foi o melhor da turma. Pessoas importantes precisam ver seu trabalho.
Luísa sentia uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Não tinha roupas adequadas para um evento desse porte, nem contatos no mundo da arquitetura de alto padrão. Mas também sabia que oportunidades assim não apareciam duas vezes. Em casa, em seu pequeno apartamento compartilhado no bairro Água Verde, ela revirou o guarda-roupa em busca de algo apresentável. Sua colega de quarto, Daniela, encontrou-a em meio a uma pilha de roupas descartadas. "Problema de figurino para evento chique?" perguntou Daniela, encostada na porta. "Como adivinhou?" respondeu Luísa com ironia, mostrando o único vestido preto que possuía, já desbotado pelo uso. Daniela, que trabalhava como vendedora em uma loja de roupas femininas, sorriu. "Tenho uma ideia. Minha chefe me deixa pegar peças emprestadas para ocasiões especiais, desde que devolva impecáveis no dia seguinte." Horas depois, Luísa mal reconhecia a mulher no espelho. O vestido azul marinho emprestado era simples, mas elegante, destacando suas curvas discretamente. Daniela havia feito sua maquiagem e emprestado um par de brincos delicados que complementavam perfeitamente o visual. "Lembre-se", disse Daniela enquanto ajudava a amiga com o colar. "Você é tão arquiteta quanto qualquer um deles. Só está alguns anos atrás na jornada." Luísa respirou fundo, tentando acreditar nas palavras da amiga. "Obrigada, Dani. Não sei o que faria sem você." No suntuoso salão do Instituto de Arquitetura, Rafael circulava entre grupos de profissionais, trocando apertos de mão e conversas breves sobre o mercado. Vestido em um terno azul escuro que realçava sua estatura, ele era o centro de atenção de muitos ali, o empresário bem-sucedido, o visionário da restauração arquitetônica. "Rafael, que bom que veio", cumprimentou Carlos Neves, presidente do Instituto. "Estávamos justamente falando sobre o projeto de revitalização da Rua das Flores. Sua empresa seria perfeita para liderar isso." Rafael sorriu educadamente, entrando na conversa profissional que conhecia tão bem. Mas parte de sua mente estava distante, pensando em como Luísa adoraria estar ali, ouvindo as discussões sobre projetos que poderiam transformar a cidade. Foi nesse momento que a viu. Parada na entrada do salão, visivelmente desconfortável, estava Luísa, em um vestido azul que a fazia parecer uma versão ainda mais bonita de si mesma. Seus olhares se cruzaram por um instante, e Rafael viu a expressão dela passar de nervosismo para choque absoluto. Luísa sentiu o mundo girar. Ali no centro do salão, conversando com pessoas importantes como se fosse um deles, estava Rafael, não o pedreiro com roupas empoeiradas e mãos calejadas, mas um homem elegante em um terno que claramente custava mais que todos os seus pertences juntos. Antes que Rafael pudesse reagir ou se aproximar, Luísa deu meia volta e saiu apressadamente do salão, o coração batendo tão forte que parecia prestes a escapar do peito. O que estava acontecendo? Quem era realmente aquele homem com quem vinha compartilhando almoços e confidências nas últimas semanas? Rafael pediu licença ao grupo e seguiu em direção à saída, determinado a encontrá-la e explicar tudo. Ele sabia que este momento chegaria eventualmente, mas não tinha planejado que fosse assim, não em um ambiente onde os mundos que ele tentava manter separados colidiriam tão dramaticamente. Luísa corria pelas ruas de Curitiba, ignorando os olhares dos transeuntes para a mulher elegante que parecia fugir de algo. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela as segurava com obstinação. Não iria chorar por alguém que havia mentido para ela por semanas. "Luísa, espere, por favor." A voz familiar fez seu coração apertar, mas ela acelerou o passo. Não queria encará-lo, não agora quando se sentia tão tola, tão enganada. Mas Rafael era mais rápido e logo alcançou seu braço gentilmente. "Me solta", exigiu ela, finalmente virando-se para encará-lo. "Quem é você de verdade?" Rafael olhou em volta, consciente do pequeno espetáculo que estavam protagonizando na calçada. "Podemos conversar em algum lugar mais tranquilo? Tem um café aqui perto." "Não quero ir a lugar nenhum com você", cortou Luísa, os olhos faiscando de indignação. "Quero respostas. Agora." Ele respirou fundo, aflito com a mágoa estampada no rosto dela. "Meu nome é Rafael Mendonça. Sou dono da Mendonça Restaurações, a empresa responsável pela obra onde nos conhecemos." Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A Mendonça Restaurações era uma das maiores empresas do setor no Brasil.
Ela havia estudado seus projetos na faculdade. Por que fingir ser um pedreiro? Qual era o objetivo? Se divertir às custas da estudante ingênua? Não, nunca foi isso, protestou Rafael, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu costumo trabalhar pessoalmente nas minhas obras para entender os desafios práticos, conhecer melhor meus funcionários. É algo que faço há anos. E por que não me contou quem era de verdade? A voz de Luísa tremia ligeiramente. Rafael hesitou antes de responder, buscando as palavras certas. No início não parecia importante. Era apenas uma conversa casual durante uma chuva. Depois que começamos a almoçar juntos, eu gostei de como você me tratava como uma pessoa normal. Não como o Sr. Mendonça, que todos tratam com deferência por causa do meu dinheiro ou posição. Então, você mentiu porque gostou da minha companhia desinteressada? Isso deveria me fazer sentir melhor. O sarcasmo na voz dela mal disfarçava a mágoa. Eu não menti sobre quem sou, insistiu ele. Tudo o que conversamos, minhas opiniões, meus gostos, minhas histórias, tudo isso era verdade. A única coisa que omiti foi minha posição profissional. Luísa balançou a cabeça incrédula. Você não entende, não é? A confiança foi quebrada. Como posso acreditar em qualquer coisa que você me disse agora? Um táxi passava e Luísa o sinalizou imediatamente. Antes de entrar, ela encarou Rafael uma última vez. Não quero mais vê-lo, nem como pedreiro, nem como empresário. Rafael permaneceu imóvel na calçada, observando o táxi afastar-se. Uma sensação de vazio o dominou, mais profunda que qualquer decepção profissional que já tinha experimentado. Em poucas semanas, aquela jovem estudante havia se tornado uma parte importante de seus dias, trazendo leveza e autenticidade para sua vida. Voltando ao coquetel para buscar seu casaco, Rafael foi abordado por Carlos Neves novamente. Estava procurando por você. Quero apresentá-lo à professora Helena Martins da Federal. Ela trouxe uma aluna brilhante, que desenvolveu um projeto excepcional para a revitalização urbana. Rafael forçou um sorriso educado. Na verdade, estou com um compromisso urgente. Podemos remarcar para outro momento? Enquanto isso, no pequeno apartamento no Água Verde, Luísa chorava no ombro de Daniela, tentando processar os acontecimentos da noite. Então ele é tipo... milionário? Perguntou Daniela, tentando entender a situação. Não é só isso, explicou Luísa entre soluços. Ele é Rafael Mendonça, dono da empresa que realiza as maiores restaurações arquitetônicas do país, e esse tempo todo fingiu ser um simples trabalhador da obra. Mas por quê? Ele disse que gostava de ser tratado normalmente, respondeu Luísa com amargura, como se eu fosse mudar meu comportamento por causa do dinheiro dele. Daniela ponderou por um momento. E você não mudaria? Sendo sincera? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Claro que não. Ela parou, refletindo. Teria agido da mesma forma se soubesse desde o início quem ele era? Teria oferecido metade do seu sanduíche humilde para um dos empresários mais bem-sucedidos de Curitiba? Não sei, admitiu finalmente. Talvez eu tivesse ficado intimidada. Mas isso não justifica a mentira. Não justifica, concordou Daniela. Mas talvez explique. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Rafael, em sua cobertura no bairro Batel, revirava-se na cama king size, pensando em como havia complicado algo que começara de forma tão simples e pura. Luísa, em seu colchão de solteiro, tentava convencer-se de que era melhor assim, que relacionamentos construídos sobre mentiras nunca dão certo. 2 semanas se passaram. Luísa mudou sua rota para a universidade, fazendo um caminho mais longo para evitar passar pela obra do casarão. Mergulhou nos estudos como nunca antes, como se os livros e projetos pudessem preencher o vazio que sentia. Sua professora Helena havia ficado desapontada com sua saída repentina do coquetel, mas Luísa prometeu compensar com um projeto ainda melhor para a disciplina final. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, ela trabalhava na biblioteca da universidade quando seu celular vibrou. Era sua mãe. Luísa, filha, tenho notícias sobre a cirurgia, disse Dona Célia, a voz embargada. A mãe de Luísa lutava contra um problema cardíaco há anos e os médicos haviam recomendado uma cirurgia cara que o SUS não cobria integralmente. O que houve, mãe?
Conseguiram remarcar? Não, filha. Algo incrível aconteceu, respondeu Dona Célia, a voz tremendo de emoção. Um beneficiário anônimo cobriu todos os custos da cirurgia e até os remédios do pós-operatório. Posso fazer o procedimento no próximo mês. Luísa sentiu o coração disparar. Beneficiário anônimo? Mas quem faria isso? O hospital não pode revelar, mas disseram que foi alguém que conhece nossa situação e quis ajudar. Um verdadeiro anjo, filha. Após desligar, Luísa ficou imóvel, as engrenagens de sua mente trabalhando rapidamente. Seria coincidência demais. Ela havia mencionado para Rafael a doença da mãe e as dificuldades financeiras para o tratamento. Seria possível que, mesmo após o confronto, ele tivesse feito isso? No dia seguinte, determinada a descobrir a verdade, Luísa dirigiu-se ao hospital onde sua mãe faria a cirurgia. Após muita insistência com a assistente social, conseguiu uma pista. O pagamento havia sido feito através da Fundação Mendonça, o braço filantrópico da empresa de Rafael. A confirmação fez Luísa sentar-se no banco do corredor do hospital, atordoada. Por que ele faria isso? Por culpa? Por pena? Ou haveria algo mais? Enquanto isso, na sede da Mendonça Restaurações, Rafael analisava os últimos relatórios do projeto do casarão. Havia voltado à sua rotina normal, abandonando o disfarce de trabalhador após o incidente com Luísa. Seus funcionários notaram a mudança em seu humor. O patrão, sempre reservado, parecia ainda mais distante e melancólico nas últimas semanas. Senhor Mendonça, a Universidade Federal enviou os estagiários para o projeto de documentação histórica, informou Mariana, entrando em seu escritório com uma pasta. A professora Helena Martins virá pessoalmente na próxima semana para supervisionar. Rafael assentiu distraidamente. Helena Martins era a professora que queria apresentá-lo à aluna brilhante no coquetel. Será que essa aluna era Luísa? O pensamento de que poderiam ter se encontrado naturalmente, sem disfarces, em um contexto profissional, o atormentava. No final daquela tarde, ao sair do escritório, Rafael decidiu passar pela obra do casarão. A restauração continuava progredindo bem, mas ele sentia falta daqueles dias trabalhando com as próprias mãos, daqueles almoços simples compartilhados com Luísa. Para sua surpresa, ao chegar ao local, viu uma figura familiar observando a fachada do casarão. Luísa estava parada do outro lado da rua, contemplando o progresso da obra com olhos atentos de arquiteta. O coração de Rafael acelerou e, antes que pudesse se conter, atravessou a rua em sua direção. Luísa! Ela virou-se sobressaltada. Por um momento, parecia que ia fugir novamente, mas então respirou fundo e ficou onde estava. Por que você pagou a cirurgia da minha mãe? Perguntou diretamente, sem rodeios. Rafael não esperava por essa pergunta tão direta. Como você descobriu? Isso não importa. Por quê? Foi por culpa? Por pena? Não, respondeu ele com firmeza. Foi porque me importo com você. Porque sei o quanto sua mãe significa para você. E porque posso ajudar. Então, por que não faria isso? Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrou apenas sinceridade em seus olhos. Obrigada, disse finalmente. Minha mãe significa tudo para mim, mas isso não muda o fato de que você mentiu. Eu sei, admitiu Rafael, e entendo sua raiva. Só quero que saiba que nunca pretendi magoá-la. Os momentos que passamos juntos foram os mais autênticos que tive em anos, independentemente do meu cargo ou conta bancária. Um silêncio pesado pairou entre eles. A chuva fina começou a cair novamente, como no dia em que se conheceram. Minha professora vai trazer um grupo de estudantes para documentar a restauração na próxima semana, comentou Luísa, mudando ligeiramente de assunto. Eu me ofereci para fazer parte do grupo. Rafael sentiu uma pontada de esperança. Então nos veremos novamente em contexto profissional. Sim, concordou ela, sem mentiras desta vez. Sem mentiras, prometeu ele. Gostaria de, talvez, tomar um café algum dia? Como Rafael Mendonça, não como o pedreiro da obra. Luísa hesitou, o conflito visível em seu rosto. Parte dela queria manter distância, proteger-se de mais decepções. Mas outra parte lembrava das conversas, das risadas, da conexão genuína que haviam construído. Talvez, respondeu finalmente. Mas precisamos começar do zero, conhecer-nos propriamente dessa vez.
Rafael assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Do zero me parece perfeito. Enquanto a chuva aumentava, eles se despediram com um aceno formal, cada um seguindo seu caminho. Mas ambos sabiam que aqueles caminhos, tão diferentes em muitos aspectos, haviam se cruzado por alguma razão, e talvez, apenas talvez, pudessem se alinhar novamente de uma forma mais honesta e transparente. O Museu Oscar Niemeyer estava recebendo uma exposição especial sobre arquitetura sustentável quando Luísa chegou com seu grupo de colegas da universidade. A professora Helena havia organizado a visita como parte da preparação para o projeto final do semestre. Vocês terão 2 horas para explorar a exposição, explicou a professora. Tomem notas, tirem fotos, absorvam as ideias. Nos encontramos no café do museu às 5. Enquanto seus colegas se dispersavam em pequenos grupos, Luísa preferiu explorar sozinha. Desde o episódio com Rafael, ela havia se tornado mais reservada, mais focada nos estudos. Suas notas, que sempre foram boas, agora eram excepcionais, como se estivesse canalizando todas as emoções conflitantes para seu trabalho acadêmico. Na sessão dedicada à arquitetura vernacular brasileira, Luísa estava absorta, estudando um modelo de casa sustentável, quando sentiu uma presença ao seu lado. Impressionante como eles conseguiram adaptar técnicas indígenas para construções modernas, não acha? A voz familiar fez seu coração acelerar instantaneamente. Rafael estava ali, elegantemente vestido em um blazer casual sobre camisa branca, tão diferente das roupas de obra com que o conhecera, mas com o mesmo olhar gentil e observador. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, tentando não demonstrar o impacto que sua presença causava. "A Fundação Mendonça patrocinou esta exposição", explicou ele. "Vim para a reunião com os curadores e decidi ficar para ver a mostra. E você?" "Visita acadêmica", respondeu Luísa, indicando os colegas espalhados pelo salão. "Estamos pesquisando para nosso projeto final." Um silêncio desconfortável pairou entre eles por alguns instantes, até que Rafael finalmente falou. "Como está sua mãe?" O rosto de Luísa suavizou-se. "Bem melhor. A cirurgia está marcada para a semana que vem. Os médicos estão otimistas." "Fico feliz em ouvir isso", disse Rafael sinceramente. Luísa mordeu o lábio, hesitando antes de perguntar. "Por que você estava trabalhando naquela obra pessoalmente? Deve ter coisas mais importantes para fazer como CEO." Rafael sorriu, como se esperasse por essa pergunta há semanas. Começou como uma medida prática. Anos atrás, percebi que muitos problemas nas obras aconteciam porque os arquitetos e executivos raramente entendiam a realidade do canteiro. Decisões tomadas em escritórios com ar-condicionado às vezes são impraticáveis para quem está com a massa na mão. Ele fez uma pausa, observando um modelo arquitetônico próximo antes de continuar. Mas com o tempo, se tornou algo mais pessoal. "Quando estou no escritório, sou cercado por pessoas que dizem sim para tudo, que me tratam como se cada palavra minha fosse genial. Na obra, sou apenas mais um trabalhador. Se faço algo errado, meus colegas me corrigem sem rodeios. Há uma autenticidade que me faz falta no mundo corporativo." Luísa assentiu, compreendendo melhor agora. "E você achou que eu te trataria diferente se soubesse quem você era de verdade?" "Todos tratam", respondeu ele com um toque de amargura. "Minha ex-esposa se casou com Rafael Mendonça, o empresário. Quando o dinheiro e o status deixaram de impressioná-la, o casamento acabou. Ela nunca se interessou em conhecer o homem por trás do nome. Havia uma vulnerabilidade em sua confissão que tocou Luísa. Pela primeira vez, ela tentou imaginar como seria viver em um mundo onde cada relação poderia ser motivada por interesse. "Acho que entendo", admitiu ela, "mas ainda acredito que a honestidade é fundamental. Você poderia ter me contado antes." "Você tem razão", concordou ele. "E prometo que de agora em diante, se você me der uma segunda chance, só haverá verdade entre nós." Luísa olhou para o relógio, notando que logo precisaria encontrar seu grupo. "Vou estar na obra com a professora Helena na próxima terça. Talvez possamos tomar aquele café depois." O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valia mais que qualquer palavra. "Vou esperar ansiosamente por terça-feira." À medida que se afastava para juntar-se aos colegas, Luísa sentia um misto de apreensão e expectativa.
Estava dando uma segunda chance não apenas a Rafael, mas a possibilidade de que algo genuíno pudesse florescer entre eles, algo construído sobre bases mais sólidas desta vez. A terça-feira chegou com um céu azul claro, raro para o outono curitibano. O grupo de estudantes, liderado pela professora Helena, chegou à obra do casarão histórico, equipado com pranchetas, câmeras e equipamentos de medição. Bem-vindos ao projeto de restauração do Casarão Fontana, anunciou o engenheiro responsável que os recebeu. Construído em 1912 pela família de imigrantes italianos, este edifício é um dos mais significativos exemplos do período na cidade. Enquanto o engenheiro conduzia o grupo pelo terreno, explicando detalhes técnicos da restauração, Luísa procurava discretamente por Rafael entre os profissionais presentes. Havia uma parte dela que temia que ele não aparecesse, que o café prometido fosse apenas uma maneira educada de encerrar uma situação desconfortável. Foi apenas no final da visita técnica, quando os estudantes estavam reunidos no que seria o futuro jardim do casarão, que Rafael apareceu. Vestido em um estilo que parecia um meio-termo entre o empresário e o trabalhador da obra, calças sociais com uma camisa de botão simples e botas, ele cumprimentou a professora Helena formalmente. Professora, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Seus artigos sobre preservação de técnicas construtivas tradicionais são referência em nossos projetos. Helena sorriu, claramente satisfeita com o reconhecimento. Senhor Mendonça, agradeço a oportunidade oferecida aos meus alunos. Experiência prática é insubstituível na formação deles. Enquanto a professora apresentava o grupo a Rafael, Luísa manteve-se discretamente no fundo. Quando chegou sua vez, Rafael estendeu a mão formalmente, como se a estivesse conhecendo pela primeira vez. Senhorita Silva, ouvi falar muito bem do seu projeto de revitalização urbana. Luísa aceitou o aperto de mão, entrando no jogo. Obrigada, Sr. Mendonça. Este projeto de restauração é impressionante. Após a visita oficial terminar e os estudantes começarem a se dispersar, Rafael aproximou-se novamente de Luísa. Então, aquele café ainda está de pé? Está, confirmou ela, ajeitando a mochila no ombro. Mas preciso fazer uma ligação rápida para o hospital primeiro, para verificar como estão os preparativos para a cirurgia da minha mãe. Claro, respondeu ele. Conheço um café tranquilo a 2 quadras daqui. Posso esperar lá enquanto você faz sua ligação. Enquanto caminhava para o café indicado, Luísa refletia sobre como sua vida havia mudado em poucas semanas. De estudante anônima, compartilhando um sanduíche com um suposto pedreiro, a estar prestes a tomar café com um dos empresários mais influentes do setor de arquitetura do país. O contraste era surreal. O café Jacarandá era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira escura e fotografias antigas de Curitiba decorando as paredes. Rafael já havia escolhido uma mesa discreta no fundo quando Luísa chegou. Como está sua mãe? Perguntou ele assim que ela se sentou. Ansiosa, mas bem. Os médicos fizeram os últimos exames hoje e está tudo pronto para a cirurgia na sexta. Uma garçonete se aproximou e Rafael esperou que Luísa pedisse primeiro. Um café com leite, por favor, pediu ela. O mesmo para mim, acrescentou Rafael. E poderiam trazer aquela cesta de pães de queijo também? São deliciosos. Quando a garçonete se afastou, Luísa não pôde conter um sorriso. Você realmente gosta de pão de queijo, não é? Sempre trazia para nossos almoços na obra. Culpado, admitiu Rafael com um sorriso. Minha avó era mineira e fazia os melhores pães de queijo de Curitiba. O cheiro deles assando é uma das memórias mais fortes da minha infância. Era estranho como, apesar de tudo que acontecera, havia uma familiaridade confortável entre eles. As conversas fluíam com a mesma naturalidade dos dias de almoço compartilhado, mas agora sem segredos entre eles. Posso perguntar algo pessoal? Questionou Luísa após um momento de silêncio. Qualquer coisa, respondeu Rafael. Prometi honestidade total, lembra? Como você chegou aí? Não apenas financeiramente, mas como descobriu sua paixão pela restauração arquitetônica? Rafael tomou um gole de café, como se precisasse de um momento para organizar seus pensamentos. Meu pai era mestre de obras, começou ele. Cresci visitando canteiros, aprendendo sobre construção desde pequeno. Quando adolescente, trabalhei como ajudante nas férias escolares.
Havia algo mágico em ver um projeto sair do papel e tomar forma física. Ele fez uma pausa para pegar um pão de queijo da cesta que a garçonete acabara de trazer. Fiz faculdade de engenharia civil, depois especialização em restauro na Itália. Comecei pequeno, com uma equipe de apenas 5 pessoas, restaurando casas antigas no centro. O grande salto veio quando ganhamos a licitação para restaurar o Teatro Guaíra em 2008. De repente, a Mendonça Restaurações estava no mapa. Luísa ouvia com genuíno interesse. E valeu a pena todo o sucesso, o dinheiro? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ninguém costumava questionar se o sucesso valia a pena. Profissionalmente, sim, sem dúvida, respondeu ele após refletir. Preservamos parte da história do país, criamos empregos, desenvolvemos técnicas inovadoras. Mas, pessoalmente, ele hesitou. Digamos que aprendi que sucesso profissional e felicidade pessoal nem sempre andam juntos. Foi a vez de Luísa surpreendê-lo com sua perspicácia. É por isso que você voltava às obras, para lembrar do que realmente importa? Rafael assentiu, impressionado com a precisão da observação. Exatamente. Quando estou com a colher de pedreiro na mão, não estou pensando em cotações da bolsa ou reuniões de conselho. Estou apenas presente, conectado com algo tangível. Entendo isso melhor do que você imagina, confessou Luísa. Quando desenho, quando projeto, o mundo exterior desaparece. É como se o tempo parasse. Os olhos de Rafael brilharam com reconhecimento. Esse é o verdadeiro privilégio, não é? Encontrar algo que nos faça sentir assim. A conversa continuou por horas, muito além do café. Falaram sobre projetos de arquitetura, livros favoritos, lugares que sonhavam conhecer. Com cada palavra compartilhada, a conexão entre eles se fortalecia, não mais baseada em uma falsa identidade, mas em interesses genuínos e valores compartilhados. Quando finalmente saíram do café, o sol já se punha, tingindo o céu de Curitiba com tons alaranjados. Posso acompanhá-la até em casa? Ofereceu Rafael. Seria bom, aceitou Luísa. Tenho algo para te mostrar se você tiver tempo. Caminharam lado a lado pelas ruas do centro, conversando sobre a história dos edifícios antigos que passavam. Em um determinado momento, quando a temperatura caiu, Rafael notou Luísa estremecer ligeiramente. Sem pensar 2 vezes, tirou o casaco e ofereceu a ela. Obrigada, disse ela, enrolando-se no casaco que ainda mantinha o calor dele. O gesto, simples e protetor, a fez sorrir. Chegando ao pequeno apartamento no Água Verde, Luísa convidou-o a entrar. Minha colega de quarto está viajando, então não se preocupe em incomodar. O apartamento era modesto, mas acolhedor. Livros de arquitetura dividiam o espaço com plantas em vasos coloridos, e uma pequena mesa no canto servia como estação de trabalho improvisada, coberta de desenhos e amostras de materiais. É aqui que a mágica acontece, brincou ela, indicando a mesa de trabalho. Quero mostrar algo que estou desenvolvendo. Luísa abriu uma pasta e tirou um conjunto de plantas e esboços. Rafael aproximou-se para ver melhor. É um projeto de habitação social sustentável, explicou ela. Estou tentando combinar técnicas de bioconstrução com materiais acessíveis para criar casas que sejam econômicas, confortáveis e tenham baixo impacto ambiental. Rafael examinou os desenhos com atenção profissional, impressionado com o nível de detalhamento e inovação. Isso é extraordinário, Luísa. Você encontrou soluções para problemas que grandes escritórios de arquitetura ainda estão debatendo. É só um projeto acadêmico, minimizou ela. Na prática, enfrentaria muitos obstáculos. Talvez não, contradisse Rafael, ainda analisando as plantas. A Fundação Mendonça está planejando um projeto piloto de habitação sustentável para o próximo ano. Seu trabalho seria perfeito como base. Luísa arregalou os olhos. Está falando sério? Totalmente, confirmou ele, olhando-a diretamente nos olhos. Não estou dizendo isso para impressioná-la ou por causa do que está acontecendo entre nós. Estou falando como profissional. Seu trabalho tem valor real, Luísa. Aquele momento condensava perfeitamente a nova dinâmica entre eles. Não era mais o pedreiro e a estudante, nem o milionário e a jovem impressionável. Eram 2 profissionais se reconhecendo, se respeitando. Luísa sentiu um nó na garganta.
O reconhecimento profissional significava mais para ela do que qualquer elogio pessoal. Obrigada, conseguiu dizer finalmente. Isso significa muito vindo de você. Quando Rafael finalmente se despediu na porta do apartamento, havia entre eles uma nova compreensão, um respeito mútuo que transcendia as circunstâncias de seu encontro inicial. Não era apenas o início de um possível romance, mas a fundação de algo potencialmente mais duradouro, uma parceria baseada em valores compartilhados, paixões semelhantes e, acima de tudo, verdade. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Rafael sorria para si mesmo. Paradoxalmente, foi precisamente ao fingir ser menos do que era que ele encontrou alguém que o valorizava pelo que realmente era. Na manhã da cirurgia de Dona Célia, Luísa chegou cedo ao hospital, carregando uma pequena mochila com itens pessoais da mãe e um terço que pertencera à sua avó. Nos corredores assépticos do Hospital Santa Cruz, ela tentava manter a calma, recitando mentalmente as estatísticas positivas sobre aquele procedimento que o médico havia compartilhado. Filha, você está mais nervosa que eu, brincou Dona Célia deitada na cama do quarto privativo, um luxo que jamais poderiam ter pago sem a ajuda anônima que Rafael providenciara. Como não estar? Você é a única família que tenho, respondeu Luísa, ajeitando os travesseiros da mãe pela terceira vez. Não é verdade, corrigiu Dona Célia com um sorriso enigmático. Tem alguém esperando por você na sala de espera há quase 1 hora. Luísa franziu o senho, confusa. Quem? Aquele rapaz alto de olhos gentis. Trouxe flores e café para você, mas não quis entrar para não incomodar. Disse que só queria estar presente caso você precisasse de algo. O coração de Luísa acelerou. Ela não havia contado à mãe sobre Rafael, pelo menos não sobre quem ele realmente era. Mas Dona Célia sempre teve uma intuição aguçada. Ele parece ser um bom homem, comentou a senhora, com aquela sabedoria tranquila de quem já viu muito da vida. E olha para você do jeito que toda mãe espera que alguém olhe para sua filha. Mãe, não comece a fazer planos, riu Luísa, tentando disfarçar a emoção. Ainda estamos nos conhecendo. A vida é curta demais para enrolar, minha filha, respondeu Dona Célia, subitamente séria. Se encontrou alguém que faz seu coração bater mais forte, não deixe o medo ditar suas escolhas. Antes que Luísa pudesse responder, a enfermeira entrou para preparar Dona Célia para a cirurgia. Com um abraço apertado e lágrimas contidas, Luísa despediu-se da mãe, prometendo estar ali quando ela acordasse. Na sala de espera, como Dona Célia havia dito, encontrou Rafael. Ele não estava em trajes executivos nem de trabalho, mas em roupas simples, jeans e uma camiseta azul marinho que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Ao seu lado, um buquê de girassóis e uma garrafa térmica. Não sabia se você gostaria de companhia, disse ele, levantando-se ao vê-la. Posso ir embora se preferir ficar sozinha. Em resposta, Luísa aproximou-se e sem palavras o abraçou. Foi um gesto impulsivo, nascido da vulnerabilidade do momento e da gratidão que sentia. Rafael hesitou por um instante, surpreso, antes de envolvê-la em seus braços. Vai dar tudo certo, murmurou ele, acariciando seus cabelos. Sua mãe está em excelentes mãos. Eles permaneceram na sala de espera por horas, Rafael cancelando discretamente reuniões em seu celular, enquanto Luísa alternava entre momentos de conversa nervosa e longos silêncios preocupados. Em determinado momento, quando a ansiedade parecia insuportável, ele pegou sua mão entre as dele. Conte-me sobre sua mãe, pediu. Como ela é? O pedido simples abriu as comportas. Luísa falou sobre como Dona Célia criara a filha sozinha após a morte prematura do marido, como trabalhara em 2 empregos para garantir que Luísa pudesse estudar, como nunca permitira que as dificuldades apagassem seu sorriso ou sua fé na vida. Ela parece uma mulher extraordinária, comentou Rafael quando Luísa finalmente fez uma pausa. Agora entendo de onde vem sua força. O médico finalmente apareceu após 4 horas de procedimento, com boas notícias. A cirurgia havia sido um sucesso completo. Dona Célia estava na recuperação e logo seria transferida para o quarto. O alívio que inundou Luísa foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Rafael a amparou, conduzindo-a gentilmente de volta à cadeira. Viu? Eu disse que daria tudo certo, falou ele, seu próprio alívio evidente na voz. Quando finalmente puderam ver Dona Célia,
Já acordada, mas ainda sonolenta da anestesia, Rafael esperou no corredor, dando a elas privacidade. Foi apenas quando a idosa insistiu em conhecer o rapaz que ficou o dia todo no hospital que Luísa o chamou para entrar. Então você é o anjo da guarda disfarçado que apareceu na nossa vida, disse Dona Célia com franqueza típica, estendendo sua mão para Rafael. Mamãe! Exclamou Luísa, embaraçada. Está tudo bem, sorriu Rafael, apertando gentilmente a mão de Dona Célia. Na verdade, foi sua filha quem apareceu na minha vida como um raio de luz inesperado. Nos dias seguintes, enquanto Dona Célia se recuperava, Rafael tornou-se uma presença constante. Sem alarde, garantiu que ela tivesse os melhores cuidados, muitas vezes trazendo pequenas refeições caseiras preparadas por sua governanta quando o cardápio do hospital parecia particularmente desanimador. Uma semana após a cirurgia, com Dona Célia já em casa e se recuperando bem, Rafael convidou Luísa para jantar em seu apartamento. Não estou tentando impressioná-la, garantiu ele ao telefone. Só quero cozinhar para você. É um talento escondido que poucos conhecem. O apartamento de Rafael ocupava o andar superior de um edifício histórico no bairro Batel, restaurado com o mesmo cuidado que sua empresa dedicava aos projetos públicos. Mas ao contrário da opulência ostensiva que Luísa esperava, o espaço era surpreendentemente acolhedor. Móveis de madeira escura, estantes repletas de livros e grandes janelas que emolduravam a vista da cidade. A ampla cozinha parecia ser o coração do apartamento. E foi lá que Luísa encontrou Rafael, cortando legumes com a precisão de um chefe profissional. Risoto de cogumelos com vinho branco, anunciou ele ao vê-la. Receita da minha avó. Enquanto cozinhavam juntos, Rafael insistiu para que ela participasse. A conversa fluiu natural e confortável. Foi somente após o jantar, quando se sentaram na varanda com taças de vinho, que o tom mudou para algo mais sério. Preciso te contar algo, disse Rafael, sua expressão repentinamente grave. Recebi uma proposta para um projeto em Salvador, a restauração de um conjunto arquitetônico colonial inteiro. Seria um contrato de 3 anos, pelo menos. Luísa sentiu um aperto no peito. Você vai aceitar? Estou considerando enviar uma equipe permanente, mas supervisionar pessoalmente apenas nas etapas cruciais, respondeu ele. Significaria viagens frequentes, mas minha base continuaria sendo Curitiba. Houve uma pausa significativa antes que ele continuasse. A menos que você ache que devo aceitar integralmente e me mudar para lá. A pergunta não dita pairava entre eles. O que estava acontecendo entre eles era importante o suficiente para influenciar decisões profissionais. Essa é uma decisão sua, respondeu Luísa cautelosamente. Não deveríamos complicar o profissional com o pessoal. Rafael assentiu, mas seus olhos não deixavam os dela. E se eu dissesse que já não consigo mais separar completamente essas duas esferas? Que penso em você quando tomo decisões sobre meu futuro? O coração de Luísa disparou. Estavam entrando em um território para o qual ela não se sentia preparada. Não ainda, não tão rápido. Rafael, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. O que está acontecendo entre nós é especial, mas também é novo. Não acho justo que você tome decisões profissionais baseadas em algo que ainda estamos descobrindo. Em vez de desapontamento, o rosto dele demonstrou respeito e compreensão. Você tem razão. Como sempre, sua sensatez me impressiona. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente a dela. Vamos dar tempo ao tempo. Sem pressão, sem expectativas exageradas. Apenas 2 adultos descobrindo juntos aonde isso pode nos levar. Luísa entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo-se simultaneamente aliviada e emocionada. Isso soa perfeito. 6 meses se passaram rapidamente. O outono curitibano deu lugar ao inverno rigoroso, que por sua vez cedeu espaço para uma primavera vibrante. A obra do Casarão Fontana aproximava-se de sua conclusão, transformando-se em um dos projetos de restauração mais elogiados da cidade. Na universidade, Luísa entrava em seu último semestre com perspectivas brilhantes. Seu projeto de habitação sustentável, aprimorado com a orientação discreta de Rafael, havia ganho um prêmio nacional de inovação em arquitetura, abrindo portas que ela jamais imaginara possíveis. Dona Célia, completamente recuperada da cirurgia, voltara à sua rotina ativa.
agora complementada por visitas frequentes à horta comunitária que Rafael ajudara a implementar no bairro. Um projeto pequeno da Fundação Mendonça que ele iniciara quase que exclusivamente para dar à mãe de Luísa um propósito durante sua recuperação. O relacionamento entre Luísa e Rafael evoluía em seu próprio ritmo, sem pressa, mas com profundidade crescente. As viagens dele a Salvador tornaram-se parte da rotina deles. Às vezes, ela o acompanhava nos fins de semana, fascinada pela arquitetura colonial da cidade baiana. Numa tarde ensolarada de sábado, eles visitavam juntos a obra quase finalizada do Casarão Fontana. Estava quase irreconhecível, comparado aos dias em que se conheceram. Os detalhes ornamentais ressaltados, as cores originais recuperadas, cada elemento histórico preservado com meticuloso cuidado. É incrível como mudou, comentou Luísa, admirando o vitral restaurado, que agora brilhava com todas as cores originais. Algumas coisas melhoram muito com o tempo e cuidado adequados, respondeu Rafael, olhando não para o casarão, mas para ela. Especialmente quando começam com uma base sólida, acrescentou ela, compreendendo o duplo sentido. Eles caminharam pelo jardim recém-plantado, chegando ao mesmo local onde meses antes haviam compartilhado um simples sanduíche. Sabe o que estou pensando? Perguntou Rafael, parando sob a sombra de uma árvore centenária que fora preservada durante toda a restauração. No quê? Em como a vida às vezes toma rumos inesperados. Se eu não tivesse decidido trabalhar nesta obra pessoalmente, se você não tivesse escolhido este caminho para a universidade, se não tivesse chovido naquele dia, Luísa sorriu, entendendo perfeitamente. Se eu não tivesse oferecido metade do meu sanduíche a um estranho. Exatamente, assentiu ele. Tantas pequenas coincidências que juntas mudaram tudo. Do bolso, Rafael tirou uma pequena caixa de veludo azul. Não era um anel. Ambos haviam concordado que era cedo demais para esse passo, mas uma delicada corrente de prata com um pingente em forma de chave antiga. É uma réplica da chave original deste casarão, explicou ele enquanto colocava o colar no pescoço dela. Para mim simboliza como você abriu portas na minha vida que eu achava que permaneceriam sempre fechadas. Luísa tocou o pingente com os dedos, emocionada pelo significado do gesto. É lindo, Rafael. E perfeito. Tenho mais uma surpresa, continuou ele, visivelmente nervoso agora. Uma raridade para alguém geralmente tão seguro. A Fundação Mendonça está lançando um programa de bolsas para jovens arquitetos com foco em restauração sustentável. Gostaríamos que você fosse a coordenadora do projeto após sua formatura. Os olhos de Luísa se arregalaram. Eu? Mas há pessoas muito mais experientes. Ninguém com sua visão, interrompeu ele. E antes que você pergunte, não é por causa do nosso relacionamento. O conselho da fundação tomou a decisão baseado exclusivamente no seu trabalho. Na verdade, precisei me abster da votação para evitar conflito de interesses. Luísa ficou momentaneamente sem palavras, absorvendo o significado da oferta. Era uma oportunidade de realizar exatamente o tipo de trabalho com que sempre sonhara, em uma escala que poderia realmente fazer diferença. E tem mais, acrescentou Rafael. O escritório técnico ficará neste casarão. O primeiro andar será um centro cultural e o segundo abrigará a fundação e o programa de bolsas. Você planejou isso desde o início? Perguntou ela, entre admirada e desconfiada. Rafael riu. Nem em sonhos. O casarão sempre seria destinado à fundação, mas a ideia do programa de bolsas só surgiu depois que conheci você, depois que vi seu talento e sua paixão. Você me inspirou a pensar além do simples restauro, a pensar em como podemos usar esses espaços históricos para construir um futuro melhor. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, contemplando o casarão que, de certa forma, havia sido o início de tudo para eles. É engraçado, disse Luísa finalmente. Começamos com uma mentira, com você fingindo ser quem não era. Mas acabou nos levando a uma verdade muito mais profunda do que poderíamos ter encontrado de outra forma. Talvez porque, paradoxalmente, foi o momento em que fui mais autêntico em anos, refletiu Rafael. Sem as expectativas, sem a pressão do nome e da posição. Luísa apoiou a cabeça no ombro dele, observando o sol poente dourar as paredes recém-restauradas do casarão. O que acontece agora?
perguntou ela. Rafael beijou suavemente o topo de sua cabeça. Agora, construímos, não apenas casas ou edifícios, mas uma vida. Tijolo por tijolo, dia após dia, com alicerces sólidos, baseados em verdade e confiança. Parece um bom plano, sorriu Luísa. No horizonte, Curitiba se estendia com seus contrastes de antigo e moderno, de tradição e inovação, muito como o relacionamento que florescera inesperadamente entre uma jovem estudante idealista e um empresário que redescobrira seu propósito. A história deles, como o casarão que os unira, não estava terminada, mas apenas começando uma nova fase de sua restauração. Uma restauração não apenas de paredes e estruturas, mas de corações e possibilidades.